Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do livro de Levítico. O Levítico, a princípio, vão ser mais leituras, porque não tem muitas reflexões, é um reforço da lei, é atribuído a Moisés, né? Então a gente está aí estudando esta preciosidade, este livrão conhecido como Bíblia Sagrada. Esta é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida, 2006. Se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários. Senhor, eu te agradeço por este momento especial, que nós possamos ser iluminados e abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Abraço especial para Dona Fátima, meu irmão Edson. Estive agora há pouco na casa deles, falei um oi, um bom dia. Nosso vizinho aqui perto, aqui, o Reginaldo. O Reginaldo é testemunho de Jeová. Nossos irmãos aí, testemunhas de Jeová. Um abraço para todos vocês. O João Primo, João Lima Primo, ele também é testemunho de Jeová. Um abraço para vocês, Deus abençoe, né? Ele estava aqui conversando comigo agora há pouco sobre Deus aí, agora de manhã. Ele é inteligente, me fez umas perguntas, eu consegui responder de um jeito que ele entendeu. Ele foi para lá, agradeceu e tal. Deus abençoe também meu amigo Leandro. O Leandro acabou de passar aqui também, em frente ao Instituto, passeando com seu cachorrinho. Ele tem um fiotinho, um bezerrinho. Um American Bully, o bicho é bonito, né? Que cachorro parrudo. Deus abençoe você, sua família toda aí, tá? Se você tiver aí uma pergunta para fazer, estiver dentro das minhas condições, você que é nosso inscrito, você que está só de passagem, eu ficarei muito feliz em te responder. O nosso trabalho aqui no Instituto Betel, Instituto Beneficente Betel, Casa de Oração, aqui em Juiz de Fora, é com crianças, adolescentes e jovens. A gente tem um monte de vídeo aí das crianças almoçando, lanchando, passeando, indo na igreja com a gente, na oficina de artes, teatro, tem tudo isso aí, tá? No reforço escolar. Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, a gente vai ficar muito agradecido aí, tá? Levítico, capítulo 5, este livrão aqui, ó, que é atribuído a Moisés, tá? Capítulo 5 em diante. Pecados ocultos aí, né? Quando alguém pecar, ele pecou hoje. Não sei, irmão Gerson, pensa direitinho, tá? Eu provavelmente mais de 100 vezes já. São 8h18 da manhã, provavelmente já pequei muito. Intimado a depor em juízo, não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade, tá? Você vai levar, tá? A sua iniquidade, o seu erro, o seu pecado. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja cadáver de animal selvagem imundo, cadáver de animal doméstico imundo, seja cadáver de réptil imundo, ainda que o faça sem perceber, será ele eliminado e culpado. Quando alguém, sem perceber, tocar alguma coisa, imundície humana, qualquer coisa que o faça imundo, quando ele souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar temerariamente com os seus lábios para fazer o mal ou fazer o bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente, com juramento sem perceber, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Sendo alguém culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e como oferta pelo seu pecado que cometeu, trará ao Senhor uma fêmea de gado miúdo, cordeira ou cabrita, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ela expiação do seu pecado. Sacrifício, tá? Alguém sempre vai ter que pagar pelos nossos erros. Funciona basicamente assim. Pensa o seguinte, vamos supor, tá? É um exemplo grosso, mas dá pra gente entender. Vamos supor que os nossos pecados sejam uma semente. Vamos usar a jaca. Você conhece a jaca? É um fruto desse tamanho gigantesco, né? Tem um cheiro forte, né? Vamos supor que com o passar do tempo você vai fazendo mais coisas, aquela semente vai germinar, vai virar uma árvore gigantesca. Você já viu o pé de jaca, a árvore que dá o fruto da jaca? Ele é gigante, ele é bonito, é uma árvore bonita. E vamos supor que de vez em quando cai um fruto daquele lá de cima, se espedaça no chão. Então, quando ele se espatifa no chão, os seus pedaços se espalham por longas direções, várias direções, e espirra num monte de coisa, espirra num monte de gente. Assim é o pecado. O meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, eles atingem outras pessoas, tá? Nós somos egoístas de não entender isso.
Então, quando eu faço alguma coisa, vou dar outro exemplo, vamos supor que eu seja motoboy, tá? Entregador de moto. Vamos supor que um carro me feche no cruzamento, tá? A preferência era minha, o carro me fechou. Eu bati no carro, caí, né? Aí vamos supor que eu, sei lá, quebrei a perna, tá? Então, vai precisar vir ambulância, vai precisar vir resgate, eu vou ficar internado, eu vou precisar fazer uma cirurgia, eu vou ficar em casa. Se eu não for um trabalhador formal de carteira assinada CLT, eu vou passar um perrengue, alguém vai ter que cuidar de mim, eu vou ter que ir no INSS, ou seja, aquela ação, aquele erro, talvez até meu também, por não ter prestado atenção, né? Não, mas a preferência, não, mas aí você vai querer bater? Não vai. Afeta um monte de gente, envolve um monte de gente. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, a escola, o posto de saúde, o sistema único de saúde, o advogado, envolve várias pessoas aí, tá? É isso. Mas se os seus recursos não forem suficientes para gado miúdo, então trará o Senhor de expiação de culpa que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. O holocausto era, né? O pecado eram feitos sacrifícios de animais aí, tá? Ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro o que é para a oferta pelo pecado, e com a sua unha lhe torcerá a cabeça rente ao pescoço, sem separá-la de todo. Do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobrar daquele sangue será espremido à base do altar. É oferta pelo pecado. Do outro fala holocausto conforme estabelecido. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do pecado que cometeu e lhe será perdoado. Então, através de um sacrifício de um animal, de um holocausto, de uma expiação, a pessoa era perdoada, tá? Hoje a gente evoluiu muito. A gente não vê isso na igreja, na sua igreja. Vocês têm sacrificado animais pelos pecados do povo e até do sacerdote? Não, né? Claro que não. Eu não sei como que está aí na sua região, mas em Juiz de Fora a gente nem ouve falar dessas coisas. Porém, se os seus recursos não te forem suficientes para 2 rolas ou 2 pombis, então oferecerá o que pecou, trará uma oferta de 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe misturará azeite, nem sobre ela porá o incenso, pois é oferta pelo pecado. Trará o sacerdote, e ele dela tomará um punhado cheio como memorial, e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Era oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu. Em alguma dessas coisas ele será perdoado. O restante será do sacerdote, como oferta nas ofertas de cereais. Então aqui já está estabelecido. Se a pessoa não tem condição de levar um bicho, ela vai levar farinha, né? E o sacerdote vai pegar uma parte para ele, para se manter, para alimentação, para manter os custos aí das cerimônias, os gastos, né? Gente, igreja tem gasto, tá? Igreja, templo, tem gasto aí. Água, luz, internet, papel higiênico, descartáveis, tá? Material de limpeza. Se for um lugar muito grande, talvez um funcionário, tá bom? Aqui é a gente mesmo que faz, né? Acabei de limpar o banheiro, fiz café. Daqui a pouco os meninos começam a chegar para as atividades, né? Funciona assim, tá? Disse o Senhor a Moisés: quando alguma pessoa cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas ao Senhor, então trará o Senhor por oferta um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para a oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e trará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pelo pecado e será perdoado. Então tem a ver com sacrifício de animais, tem a ver com alimento, tem a ver com dinheiro, tá? Tem a ver com dinheiro também. Ofertas, né? Você faz oferta, você tem condição de abrir a sua carteira e fazer uma oferta, até de um Pix mesmo, às vezes, né? Você quer ajudar uma obra social, uma igreja mesmo. Ah, aquela igreja eu acho tão legal, faz um trabalho com criança. Ah, ali faz trabalho com idoso, ali faz atendimento a pessoa em situação de rua, ali faz trabalho com usuário de droga, dependentes químicos, eu vou ajudar aquela obra ali. Se alguém pecar e fizer algo contra todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que sem perceber, será culpado e levará a sua iniquidade.
do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação como oferta pela culpa, e o sacerdote por ele fará expiação do seu erro que cometeu sem perceber, e lhe será perdoado. É oferta pelo pecado, certamente se fez culpado para com o Senhor. Gente, o Levítico vai ser muito só leitura, tá? Basicamente, tá? Não tem muito o que acrescentar, não. Pode ter uma ou outra coisa assim, mas a maior parte vai ser muito mais leitura. O sacrifício pelos pecados voluntários. Disse o Senhor a Moisés: quando alguém pecar e for infiel ao Senhor, negar ao seu próximo o que lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou reter em seu poder alguma coisa de seu próximo, ou que tenha achado perdido, e negar que falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar, todas aquelas que o homem costuma pecar, como eles sabiam, né? Que nós temos esse mau costume, né? Como sabiam, né? A tia Cláudia, minha amiga de trabalho, do antigo trabalho, esqueceu o telefone dentro do Uber. Ih, falei o nome do Uber de novo. Gente, vocês vão ter que vocês vão ter que patrocinar o nosso canal. Eu acho que é a segunda vez em menos de um mês que eu falo o nome da empresa, tá? Vocês vão ter que patrocinar o nosso canal. Esqueceu o celular dentro do carro de aplicativo e dançou sem música, tá? Infelizmente, tá? Acontece muito aí. Quando assim pecar e tornar culpado, restituirá o objeto roubado, ou extorquido, ou o depósito que lhe foi dado por guarda, ou perdido que achou, ou aquilo que sobre falsamente jurou. Restituí-lo-á por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará a quinta parte. Exemplo, vamos supor que um smartphone custe 1.000, alguém pegou e tem que te devolver o smartphone da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo valor, e ainda a quinta parte. Ou seja, se ele vale 1.000, 1.000 dividido por 5 dá 200. Então ainda tem que dar 200 ainda para restituir a pessoa. E por sua oferta pela culpa trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, o qual entregará ao sacerdote. Assim o sacerdote fará por ele expiação diante do Senhor, e lhe será perdoada qualquer de todas as coisas que fez, pelo qual se tornou culpado. Holocausto. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lenha, sobre a lareira do altar a noite inteira até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote então vestirá suas túnicas de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar e não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sempre vai ter uma luz, uma chama, uma lareira, uma vela, sempre vai ter alguma coisa acesa ali, simbolizando até um pouco o conhecimento, que é luz, o poder de Deus, que é luz, que é fogo, que é energia, fogo consumidor. E aqui no caso estava pulverizando, né, o holocausto, né, o animal que você levou pelo seu sacrifício e tudo, tá? Oferta de cereais, versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar. Oferta de cereais agora, tá? O sacerdote tomará um punhado de flor de farinha de oferta de cereais, do seu azeite e todo o incenso que tiver sobre a oferta de cereais, e os queimará no altar como memorial de cheiro suave ao Senhor. Como se Deus precisasse sentir algum cheiro. Tá, gente? Nós estamos falando de um livro, de uma narrativa que é muito antiga. Então, entendia-se que Deus cheirava, que Deus sentia, que Deus abraçava, que Deus tinha mão, que Deus tinha olhos para, né? Deus é energia, Deus é espírito, Deus está em toda parte, Deus é todo presente, todo ciente, não tem onipresente, onisciente, tudo isso aí, tá? Que você já cansou de ouvir aí. Arão e os seus filhos comerão o restante dela, mas devera ser comido sem fermento no lugar santo, no pátio da tenda da congregação.
levedado não se cozerá, e a parte é a parte que lhe dei as minhas ofertas queimadas. Como oferta pelo pecado e como oferta pela culpa, é coisa santíssima. Todo varão entre os filhos de Arão comerão dela. Estatuto perpétuo será para vossas gerações de ofertas queimadas ao Senhor. Tudo que nelas tocar será santo. Então tinha esse ritual, e as coisas que tocassem ali nessas ofertas, né, se tornavam santas. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que lhe for ungido. A 10ª parte de uma efa de flor de farinha como oferta de cereais contínua, metade pela manhã, metade à tarde. Bem embebida a trarás em pedaços cozidos, trarás a oferta de cereais de cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo será toda ela queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Então a oferta do sacerdote não ia comer. Leva, põe no fogo, deixa queimar até virar cinza. Tá? Gente, nesse tempo, neste período, o povo adorava um monte de outras coisas, tá? Irmão Gerson, mas e YHWH? Pois é, a gente não sabe nem falar o nome. Mas tinha um monte de divindades aí. O El, o Baal, a Astarte, um monte de coisa aí, tá? Você vai ficar impressionado quando você começar a pesquisar a Bíblia e encontrar esses nomes aí. Você vai ficar impressionado aí, tá? Tem muitas divindades aí, tá? Tem muitas. Oferta pelo pecado. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos: esta é a lei de oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É coisa santíssima. Ó, imolar é... Você já foi numa roça? Já viu abater as galinhas? É isso, tá? É isso. O sacerdote que oferecer pelo pecado, a comerá. Comerá no lugar santo, no pátio, a tenda da congregação. Tudo que tocar a carne de oferta será santo. E o sangue respingar sobre alguma roupa lavará a mancha no lugar santo. O vaso de barro em que for cozido será quebrado, mas se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, é coisa santíssima, porém não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, da qual se lavou o sangue e a tenda da congregação, para fazer expiação no santuário. No fogo será queimado. São rituais, são estatutos, são regras, né, que foram utilizadas durante séculos, até provavelmente milênios aí, tá? De povos, de civilizações antigas. Só os israelitas faziam isso? Não. Um monte de povos faziam esses rituais, tá? Os egípcios, os etruscos, os babilônicos. Se você for pesquisar na história, você vai encontrar todos esses rituais aí desses povos antigos aí, tá? Todos esses povos faziam seus rituais. Os gregos, né? Os gregos faziam lá seus rituais. Eu estou fazendo filosofia, então a gente vê isso o tempo todo aí, principalmente em filosofia antiga. Esta é a lei da oferta pela culpa, que é coisa santíssima, no lugar onde imola o holocausto, e imolarão a oferta pela culpa, e seu sangue se espargirá pelo altar. Percebe como é muita repetição? Parece que eu estou falando a mesma coisa há muito tempo, né? No primeiro encontro, nesse encontro, parece que estão na introdução ao livro de Levítico. O sacerdote queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes comerá, mas no lugar santo se comerá, é coisa santíssima. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa, uma mesma lei haverá para elas. A vítima pertencerá ao sacerdote que com ela for a expiação. Também ao sacerdote que oferecer o holocausto. De alguém pertencerá o couro do animal que oferecer, como também toda oferta que se assar no forno. Com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, sem distinção. Então aqui já é uma organização para que os sacerdotes se mantenham, para que a congregação tenha ali a alimentação, tenha os recursos, né? Já falou na introdução, a gente falou um pouco sobre
ofertas em espécie, né? Sempre vai ser preciso, a gente tem gastos. Eu tenho certeza que você tem gastos. Você que tem uma congregação, pode ser uma portinha pequena, tem gasto. Tem água, tem luz, internet, a gente trabalha com crianças, então sempre tem um lanche, sempre tem. Então tem gastos, tá? Tem gastos aí. Ofertas pacíficas. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se for oferecida em ação de graças, com ofertas em ação de graças, serão oferecidos bolos asmos amassados com azeite, cascorões asmos untados, bolos de flor de farinha embebidos em azeite. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta. Oferta pacífica, né? Tô de boa, tô de bem. Eu quero fazer uma oferta do meu coração, né? É uma oferta pacífica. Com o sacrifício de uma oferta pacífica por ação de graças. Ou seja, quero agradecer a Deus, então eu trouxe esse recurso, eu trouxe essa doação, eu trouxe alguma coisa. De toda oferta, retirar-se-á um bolo por oferta alçada ao Senhor, o qual será do sacerdote que espargiu o sangue na oferta pacífica. A carne do sacrifício e das ofertas de ação de graças se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará para o dia seguinte. Se, porém, o sacrifício de sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido, comerá, mas o que dela ficar se comerá no dia seguinte. O que ainda restar de carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Se da carne do seu sacrifício pacífico não se comer ao terceiro dia, aquele que oferecer não será aceito, nem lhe será levado em conta o sacrifício, pois coisa abominável será. A pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que tiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que é do Senhor, estando imunda, esta pessoa será extirpada do seu povo. Cuidado, hein? Cuidado, porque o serviço sagrado é muito sério. Naquele tempo, então, nem se fala, tá? Nem se fala. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou gado ou qualquer réptil, e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica que é do Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. Extirpada do seu povo. Vamos saber o que é extirpada. É com extirpada. Com X. Extirpada. Vamos ver o que aparece. Extirpada. Extirpada. Dicionário Priberan da língua portuguesa. Significa algo que foi arrancado pela raiz, removido ou eliminado, quer seja fisicamente ou de forma figurativa. Né? Pode-se descrever algo que foi eliminado, ou extinto, ou removido de forma definitiva. É isso, tá, gente? Não brinca com coisa sagrada, não. Naquele tempo o negócio era feio. Ainda é até hoje, né? Tem gente que tá brincando de Deus aí, brincando que conhece Deus, brincando que é de igreja. Cuidado, tá? Cuidado na hora que o negócio ficar ruim, na hora que o negócio pesar, você vai lembrar o porquê, tá? Então é isso. Capítulo 7, versículo 22. Depois disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. A gordura do animal que morre por si mesmos e a gordura do dilacerado, ou seja, foi atacado por feras, animais, né? Podereis usar para qualquer fim, mas de maneira alguma a comereis. Qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, será extirpado do seu... Eu falei o que é extirpado, né? Nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpado do seu povo. Cuidado, hein? Nós gostamos muito de um chouriço, né? Você come chouriço? Eu não sou muito chegado, já comi. Eu não sou muito fã de chouriço, né? Mas chouriço, a base do chouriço é feita de sangue. Disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará ao Senhor a oferta do seu sacrifício pacífico. Com as suas próprias mãos trará as ofertas queimadas ao Senhor,
o peito com a gordura trará para movê-las por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e seus filhos. Tá? Então tá escolhendo aqui qual parte, qual pedaço seria designado aí para os sacerdotes e os seus filhos aí, sua parentela que fazia parte do trabalho sagrado. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício da oferta pacífica e a gordura que terá a coxa direita por sua porção. O peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos filhos dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, e os dei a Arão, o sacerdote, seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O sacerdotes tinham esses direitos, né? Ou têm esses direitos de se alimentar, de ter uma veste, de ter uma habitação, né? E tudo é bancado pela comunidade, tá? É assim até hoje? Claro que é. Muitos religiosos vivem da fé, né? Nós temos exemplo dos padres, das irmãs de caridade, algumas igrejas religiosas, cristãs, evangélicas, também os pastores vivem da fé, né? Tem uns que são muito bem de vida aí, né? Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. No dia em que foram ungidos, ordenou o Senhor que lhes desse essa porção dentre os filhos de Israel, como estatuto perpétuo pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das congregações, dos sacrifícios e de ofertas pacíficas, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai no dia em que mandou que os filhos de Israel oferecessem a sua oferta ao Senhor no deserto de Sinai. Então, são essas ofertas, esses sacrifícios, essa lei do holocausto, tem lá, você pode procurar, você vai encontrar, a gente estudou isso, tá? Aqui ele está só reforçando. Capítulo 8. Disse o Senhor a Moisés: toma Arão, seus filhos, as vestes, o azeite, como também o novilho de oferta pelo pecado, os 2 carneiros, né? E o cesto dos pães asmos, e reúne toda a congregação à entrada da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à entrada da tenda da congregação. Então, chamou lá o pessoal, vamos fazer uma reunião aqui na entrada da tenda da congregação. Tomou Arão, seus filhos, as vestes. Versículo 5, capítulo 8, versículo 5. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizeste. Então Moisés fez chegar a Arão, seus filhos, e os lavou com água. Olha, um ritual de purificação bem parecido aí com um batismo, né? Bem parecido aí, fez um ritual aí, os lavou com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto, pôs sobre ele o manto, pôs sobre ele a éstola sacerdotal e prendeu, cingindo-o com um cinto de obra esmerada. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Era uma espécie de 2 pedras, talvez com formatos e cores, talvez pedras preciosas diferentes umas das outras. Eles usavam ali para, era uma forma de se comunicar ou tomar alguma decisão difícil. Eles utilizavam essas 2 pedras aí, urim e tumim. Eu já falei sobre isso, está lá nos livros lá de Êxodo e Gênesis. Pode dar uma olhada lá que a gente falou sobre isso. Dela espargiu 7 vezes sobre o altar. Então Moisés tomou o azeite da unção. Pulei. Versículo 9. Então pôs sobre a sua cabeça a mitra, e nesta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção, ungiu o tabernáculo, e tudo que havia nele os consagrou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar de todos os seus vasos, como também as pias, a base, para consagrá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes com túnicas e cingiu-os com cintos e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor tinha ordenado. Então a preparação aí para o sacerdócio, para o trabalho, tinha todas
esses protocolos, né? Tudo na vida tem protocolo, tá? Tudo na vida é preciso seguir certas diretrizes, usar um uniforme, né? Uma camisa, uma coisa assim, uma vestimenta apropriada. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Depois de imolá-lo, Moisés tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre os chifres ao redor do altar, purificando o altar. Derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Tomou também toda a gordura que está na fissura, o redenho do fígado, dos rins e a sua gordura, e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou e espargiu o sangue sobre o altar em redor. Depois de partir o carneiro nos seus pedaços, Moisés queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura, lavou com água a fissura e as pernas, e queimou todo o carneiro sobre o altar. Foi holocausto de cheiro suave, como oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então tem essas diretrizes aí, são atribuídas a Moisés por ordem do Senhor, tá? Fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou, tomou do seu sangue, pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito. Então espargiu o sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura, a cauda e toda a gordura que está na fissura, o redenho do fígado e ambos os rins e sua gordura e a coxa direita. Então do cesto dos pães asmos que estavam diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um cascorão, e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés os tomou das mãos deles e os queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Em seguida, tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe tinha ordenado. As religiões, principalmente as mais antigas, elas têm as suas tradições e são muito antigas. A Igreja Católica já está aí há um tempão, a luterana, a calvinista, sabe assim. Nós temos o budismo nem é religião, né? A filosofia de vida. Já está aí há muito tempo, né? Nós temos muita coisa que é muito antigo, tá? Então a gente às vezes vai se surpreender porque a gente conhece pouco de outras culturas. A gente se habitua com a nossa, acha a nossa mais interessante e se acostuma, e quando a gente vê umas coisas diferentes, a gente se estranha um pouco, tá? Mas é normal do ser humano criar essas posições diante da natureza, diante daquilo que a gente não compreende, e ofertar assim, pensamento, sentimento, comportamento, rituais, né? Nós somos seres de rituais aí o tempo todo. Tomou também Moisés do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre as vestes dos filhos com ele. Assim consagrou Arão as suas vestes de seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele. Disse Moisés a Arão e seus filhos: cozinhai a carne à entrada da tenda da congregação, e ali comei com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrar da carne e do pão queimará no fogo. Não podia deixar sobrar, tinha toda essa questão aí. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração. Pois por 7 dias ele vos consagrará, como se fez no dia de hoje, assim o Senhor ordenou
se fizessem expiação por vós. Ficarei à entrada da tenda da congregação dia e noite, durante 7 dias, e observareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, pois assim me foi ordenado. Assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor lhe ordenou por meio de Moisés. Moisés está sendo um instrutor, né? Moisés é aquele que está deixando as diretrizes, e a gente entende que foi assim para que esse ritual se tornasse algo único. Pode ser que Moisés, os sacerdotes ou quem escreveu o livro tenha se inspirado em outras narrativas, mas a ideia é ter uma narrativa própria, assim como é o judaísmo, assim como é o espiritismo, assim como é o islamismo, assim como é todas as religiões, né? Cada um tenta seguir a sua forma específica de lidar com o sagrado, tá? Eu vou ter que pausar para para tomar alguma coisa quente, a garganta ficou irritada aqui. Pera aí, gente. Capítulo 9, versículo 1. Ao 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos, os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito. Trazei-os perante o Senhor. Então dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito para o holocausto, um boi e um carneiro para a oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, pois hoje o Senhor vos aparecerá. Vai fazer um ritual, foi pedido que fizessem as escolhas destes animais, esses animais vão ser sacrificados, a gente está falando sobre sacrifício, já tem um período aí, desde quando a gente começou a estudar o livro de Levítico, não só o livro de Levítico, tá? Lá no Gênesis, lá no Êxodo, sempre tem um sacrifício aí, tá? Trouxeram diante da tenda da congregação que Moisés ordenou, chegou-se toda a congregação e pôs-se perante o Senhor. Então reuniu, provavelmente, todos os homens, tá? Talvez as mulheres um pouco menos, eu não sei. As mulheres ficavam mais à parte, mais afastadas, crianças talvez algumas, né? Disse Moisés: isto é o que o Senhor vos ordenou que fizessem para que a sua glória vos apareça. Disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, oferece a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto e faz expiação por ti, e pelo povo também oferece a oferta do povo, e faz expiação por ele, como o Senhor ordenou. Então Arão se chegou ao altar, imolou o bezerro da oferta pelo pecado, destinou a si próprio. O bezerro ele pegou para ele e para sua família. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e ele molhou o dedo no sangue, pôs sobre as pontas do altar, o resto do sangue derramou à base do altar. Sempre se derramava o sangue na base do altar aí. A gordura, os rins, o redenho do fígado tirados da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como ordenou o Senhor a Moisés. A carne e o couro queimou-se ao fogo fora do arraial. A seguir imolou o holocausto, né? E os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e o queimou sobre o altar. Levou a fissura, as pernas, queimou fora do holocausto do altar. Então esses sacrifícios eram um ritual. Hoje, para nós, principalmente para mim, seria um negócio bem macabro, né? Você vê um bicho sendo sacrificado na sua frente, o sangue era espargido, jogava na base do altar, da mesa, tinha todos esses rituais, queimava uma parte, levava para fora, queimava outra parte, tá? Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da oferta pelo pecado, que era do povo, imolou e preparou por oferta pelo pecado, como fizera na primeira vítima. Fez também chegar o holocausto e ofereceu o segundo rito. Fez chegar a oferta de cereais, da qual tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Israel, os filhos de Arão, entregaram-lhe o sangue e lhe espargiu ao redor do altar, como também a gordura do boi, do carneiro, a cauda, o que cobre a fissura, os rins, o redenho do fígado. Puseram a gordura sobre os peitos e ele queimou sobre o altar.
mas os peitos, a coxa direita, Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenara. Depois Arão levantou as mãos ao povo e os abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto de ofertas pacíficas. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo irrompeu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, e vendo todo o povo, jubilaram e prostraram sobre os seus rostos. Se prostrou porque eles presenciaram algum tipo de manifestação. Aqui no caso a gente entende que é o fogo, né? O fogo já estava consumindo o holocausto. Pode ser que tenha acontecido ali, né? Gente, a gente está falando de uma época em que os mitos eram muito fortes, tá? Pode ser que Moisés tinha um conhecimento diferenciado sobre como produzir mais fogo, estava passando isso para os sacerdotes, isso chamou a atenção do povo. O fogo, ele tem algo que nos atrai, né? Por isso que o fogo simboliza a luz do fogo, o fogo, a chama. Lembra, Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente, né? No fogo, na luz, a luz do sol. Essas coisas sempre vão simbolizar o sagrado. Tá? Lembrando que isso aqui é antigo, né? A gente não tem como interpretar o que eles estavam presenciando, né? O fogo irrompeu de diante do Senhor. Como? Que fogo? Como que foi isso? Foi uma explosão? Foi um fogo mais forte? Né? Jogaram algum combustível lá no lugar onde já tinha fogo? Eu não sei te falar. Eu só sei que essas coisas chamavam a atenção do povo. Moisés precisou fazer isso para já ir instaurando aí essas regras para que o povo que saiu de um sistema pudesse se adaptar a um novo sistema, tá? Nós vamos parar por aqui, tá? Capítulo 10 no próximo encontro. Anota aí no seu super caderno, né? No nosso próximo encontro, Levítico, né? Levítico. A gente vai falar sobre a morte de Nadab e Abiú. São os filhos de Arão. Gente, olha que interessante, tá? Acabou de acontecer um evento aqui, uma chama, um fogo, um negócio que consumiu os holocaustos. E esses dois meninos depois vão tentar fazer provavelmente igual. E o negócio não vai dar bom, tá? Vai dar um problema aí. Nós vamos falar isso depois no próximo encontro aí. E o Moisés reforçando sempre as leis aí. Igual eu volto a dizer, o livro de Levítico é mais leituras do que reflexões aí, tá? Então é isso aí. Deus abençoe você. Você que está só de passagem aí, se você puder nos ajudar com a sua inscrição, nós já ficaremos aí muito agradecidos, né? Por você estar conosco aí, tá? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa manhã, por este momento especial. Que Deus nos abençoe. Nós possamos ser gratos por este ensinamento, essa palavra sagrada. Nós possamos nos orientar, usar a nossa razão, a nossa fé, para que a gente consiga caminhar de cabeça erguida, manter-se de pé, mesmo diante das adversidades. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui no Instituto Beneficente Betel. Abençoe a diretora, tia Simone Ara, pastora, pedagoga, professora. Que nós possamos ter um dia cheio de Deus. É a oração que eu te faço nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Gente, muito obrigado. Ajuda a gente aí, se inscreve no nosso canal. Valeu.